Olá, seja muito bem-vindo ao Morar em Pauta, o podcast da Encamp. Eu sou Fernanda Ramasek e neste espaço vamos discutir os movimentos que estão moldando as cidades brasileiras, sob a ótica da inovação, da gestão urbana e, claro, do mercado da construção civil. Hoje, morar vai muito além de ter um teto. Morar envolve acesso à infraestrutura de qualidade, mobilidade urbana, serviços essenciais e bem-estar. É um tema estratégico em um mundo cada vez mais conectado, desafiador e em constante transformação. Neste episódio de estreia, nós vamos abordar as tendências que estão redesenhando o mercado da construção civil, os desafios e as oportunidades do programa Minha Casa Minha Vida, como a inteligência artificial está otimizando os processos e os modelos de operação das construtoras, e as barreiras regulatórias que impactam diretamente a escala e a viabilidade dos empreendimentos no Brasil. E para esta conversa, recebemos três líderes que estão à frente de empresas que figuram entre as maiores do setor no país. É a nova geração de liderança à frente das grandes empresas mineiras da construção civil. Estamos aqui então com Regis Guimarães Campos, CEO da Encamp, Ricardo Gontijo, CEO da Direcional Engenharia, e Rafael Menin, CEO da MRV & Co. Bom, eu gostaria então que vocês que estão aqui agora se apresentassem, né, e falassem um pouquinho também, apresentassem a empresa, o foco da empresa de cada um. Vamos começar então pelo anfitrião da casa? Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer a presença aqui de 2 ilustríssimos CEOs, pessoas que eu admiro e tanto como pessoa, como empresários. Falar um pouco da Encamp, apresentar. A Encamp é uma construtora de 48 anos de existência, né, nós estamos agora na segunda geração. A gente atua basicamente em 3 praças no Brasil: Rio, São Paulo e Minas, focado, em maioria, 90% no Minha Casa Minha Vida e com alguns empreendimentos acima de um valor um pouco maior. Ricardo. Bom, obrigado pelo convite. Prazer é meu em estar aqui com vocês. Eu acho que todo setor que a gente tem boas referências, né, nos fazem procurar ser cada vez melhor. Então, temos aqui 2 empresas que para a gente são referências muito grandes. Então, é um prazer enorme estar dividindo essa mesa com amigos e pessoas que realmente a gente admira bastante. Bom, a Direcional é uma empresa fundada em 81, então fez 44 anos agora em fevereiro. Também tem uma história aí bastante longa, viveu vários ciclos de Brasil e, né, tivemos que superar vários deles. Eu estou na empresa desde 2004, então um pouco mais de 20 anos aí de Direcional. E nesse período também vivi um pouquinho, né, dos desafios do nosso setor, mas também das várias alegrias que ele nos traz, né. Eu acho que é um setor onde nós somos, de certa forma, privilegiados por podermos efetivamente transformar a vida das pessoas, especialmente, né, no segmento aí, do programa Minha Casa Minha Vida, que atende aquela camada social um pouco mais frágil. A gente tem o privilégio de poder realmente proporcionar àquelas famílias uma mudança de vida e eu acho que com isso a gente acaba, podendo ajudar a construir um futuro melhor para esse nosso país, principalmente quando a gente olha ali, né, as crianças que passam a viver em um empreendimento nosso, com toda a questão de saneamento básico, acesso, comércio, transporte público, segurança. Então acho que realmente é muito gratificante a gente poder trabalhar nesse setor e que eu acho que é muito legal. É um setor onde a gente claramente, né, consegue aliar uma transformação social que é extremamente relevante para o nosso país, né, um papel muito importante, na minha visão, prover habitação segura para as famílias e retorno para os acionistas. Então, acho que a gente cria um ambiente ali, uma simbiose muito grande, né, onde a gente proporciona retorno suficiente para que a gente atraia capital não só do Brasil, mas de diversas partes do mundo, para investir num segmento que eu acho que é vital para o país, especialmente quando a gente olha para o nosso futuro, é extremamente relevante. Então, acho que é um pouquinho aqui do que eu queria falar nessa introdução e realmente vamos em frente aí, porque eu acho que tem um bate-papo bastante bacana para a gente ter aqui nos próximos minutos. Rafael. Bom, Fernanda, boa tarde, Reginho, Ricardinho, é um prazer enorme estar aqui. 3 empresas mineiras, 3 empresas líderes de mercado e empresas que são contemporâneas e conterrâneas, né? O Ricardinho falou da Direcional com 44 anos, Encamp com 48. A gente foi fundado em 79, então a gente faz 46 anos nesse ano, né? Os nossos pais e tios fizeram um trabalho maravilhoso,
trouxeram as empresas até aqui e cada um em algum momento a gente assumiu esse grande desafio, né? E acho que as 3 empresas estão fazendo um trabalho muito bacana, num segmento, viu, Ricardinho? Concordo com você, eu falo isso todo dia dentro da MRV, o quão importante entregar o produto que a gente se propôs a fazer, né? De fato, é uma transformação de vida brutal. Né? A gente que roda esse Brasil, que conhece bem as periferias, infelizmente, as mazelas sociais que a gente continua tendo em 2025 e como é que a gente consegue transformar. Você falou muito bem, não é só habitação, porque a habitação ela traz a reboque o saneamento, lazer, segurança, dignidade, né, proximidade ao trabalho. Então, de fato, é difícil a gente pensar num produto que transforma tanto a vida de uma pessoa quanto o nosso produto. E ainda mais o produto econômico, o primeiro imóvel, né, o apartamento, a casa, ele é super importante. Mas quem faz um produto de média, alta renda, que também tem a sua importância, né? Tem um impacto na família, mas é muito diferente o imóvel econômico, né? De fato, é uma mudança de vida muito significativa, né? E o nosso cliente, ele usa o produto final durante uma grande parte da vida dele. Ele chega do trabalho, é a moradia que vai estar ali para poder a pessoa conviver com os filhos, ter uma vida digna, né? Então acho que a gente somos de fato temos sorte e bacana que a gente está fazendo com escala, né? Se fossem 3 empresas, pequenas, de pouca relevância, a gente não estaria fazendo a diferença, e não é o caso aqui. São 3 empresas gigantes e de muita relevância e que já fizeram uma quantidade gigantesca de unidades ao longo dos anos no Brasil, né? Então acho que a gente tem que ter muito orgulho de entregado esse tanto de coisas, esse tanto de unidade, de ter feito essa brutal transformação, né, ao longo dessas 4 décadas. Mas olhando aí o tamanho do desafio, né, o tamanho da demanda, a gente tem uma quantidade ainda maior para fazer nos próximos anos. Sem dúvida, é o que você falou, acho que a gente está realizando sonho, né, porque a aquisição da casa própria é a realização de um sonho, um dos principais sonhos da família, né, a gente vê que, né, a gente acompanha algumas entregas de chave, você vê a felicidade realmente das famílias ali é genuína, elas ficam, uma coisa de que a gente até emociona na hora, porque realmente é bacana de ver a satisfação naquela conquista ali, né, de ter conseguido um primeiro um apartamento, a primeira moradia, né, sair do aluguel, sair da casa dos pais, geralmente sai de comunidades também, então realmente é transformador, o Rafa colocou muito bem. Agora, antes da gente entrar nos temas, né, que a gente vai abordar aqui hoje, eu estava ouvindo aí vocês falando, né, em empresas de muitos anos no mercado, líderes no mercado, e vocês estão vindo aí de uma sucessão. Qual que é a responsabilidade, os desafios que vocês têm? Empresas fundadas por tios, por pais, e aí? Como é que funciona a cabeça? É uma responsabilidade muito grande, né, porque foram 3, tanto as 3 empresas, né, os nossos pais, os nossos tios foram empresários de muito sucesso, né, então acaba que se a gente tem uma responsabilidade, tem um peso de: "Putz, será que eu vou conseguir substituir a altura? Será que eu vou conseguir tocar, fazer com que a empresa continue prosperando?" E, enfim, então, na hora de eu assumo que, assim, na hora de assumir ali, dá um pouquinho de frio na barriga, mas, assim, é o nosso dia a dia, né, o Ricardinho colocou, também tô na Encamp desde 2004, e mais de 20 anos trabalhando no mesmo setor, então acaba que a gente já tem uma bagagem, tem um conhecimento, estamos acompanhando a empresa desde então acaba que é um pouco natural também, dá aquela apreensão, mas é natural, acho que é um desafio gostoso, né, da gente assumir, acho que a gente tem confiança que vai dar tudo certo, enfim, que nós vamos dar conta do recado, mas realmente é uma responsabilidade sim, É um legado, né, e que tem que sim, construir, prosperar, né. Então Eu acho que assim essa palavra é importante, eu falo muito isso, né. É é uma vida, né, gente, 4 décadas, é uma vida, os nossos pais começaram, meu pai acho que um pouco mais jovem que o pai de vocês, e ele começou a empresa tinha 20 anos de idade, né, pouco mais de 20 anos, 22 anos de idade, recém-formado. E era empresa pequena, a pessoa o fundador ele tem que bater o corner, não é isso, marcar o gol, fazer de tudo e com muita ambição, muita coragem,
num Brasil super incerto, crise do petróleo, depois vem plano cruzado, plano Collor, e não tinha funding, né? E aí depois veio o Minha Casa Minha Vida, os IPOs, e então fizeram e continuam fazendo, né? É muito, todos os três. Então, para a gente dar continuidade nesse legado, é uma responsabilidade tremenda. Eu me lembro quando eu virei CEO da MRV, já são 11 anos, foi em março de 2014. Eu era super jovem, hoje eu tenho 44, eu tinha 33 anos, né? Nós já fazíamos naquela época 40 mil unidades por ano, e então a sucessão não é trivial, mas fizemos, e é muito bom de poder contar. Não foi uma sucessão com uma ruptura, né? Nos três casos, foram sucessões programadas e a gente continuou tendo todo o apoio e a referência desses empreendedores que são referência pessoal, profissional, né? Então, acho que é uma parceria bacana e vamos continuar dando, né, sequência, trabalhando muito e proteger esse legado de décadas, né, e que as companhias, eu tenho certeza que as três vão perdurar por muitas décadas à frente. Sem dúvida, eu acho que foram transições muito naturais, né? E quando as transições acontecem de forma natural, eu acho que acaba não tendo nenhum tipo de problema nesse processo. Acho que todos os três casos aqui, isso é muito nítido, né? E nós estávamos nas empresas assim há bastante tempo. Então, pô, acho que eu, por exemplo, nasci no ano que a Direcional foi fundada. O Rafa parecido, né? Talvez um ano depois. Nasci em 80, MRV MRV de 79. 79, um ano depois. Então, assim, a nossa vida foi isso. O Reginho é um pouco mais novo, a Encamp é um pouco mais velha, mas, de novo, são quase 40 anos aí, onde a nossa vida acaba sendo a empresa. Então, e de certa forma, né, nós temos os três fundadores. No caso da Encamp tem o Eduardo, que também, né, é tio do Reginho e tal, mas todos ali, né, no dia a dia. Então, nos almoços de final de semana, às vezes nos jantares. Hoje eu tomei café de manhã com meu pai, é sempre conversando e tal. Então, não é. Respira o tempo É todo, uma né? transição onde você tem um apoio muito grande, uma experiência muito grande ao seu lado. Então, eu acho que são transições muito bem-sucedidas, e que foram muito naturais. Então, acho que realmente isso é um privilégio, né? É muito positivo. É um setor onde nós vemos muito essa característica, de certa forma, familiar, né? Nas empresas, você tem um fundador, um controlador, em geral, muito nítido. As empresas, né, que têm performado bem, eu acho que tem quase uma questão cultural, de conhecimento, de história, onde nessas empresas acabam performando muito bem. Eu acho que é o caso das três empresas aqui. Tá certo, eu quero aquecer então essa nossa conversa, e começar aí com uma provocação mais ampla. Quando vocês pensam no ato de morar, né, digo da moradia urbana mesmo, sob a ótica do mercado, quais são, os principais desafios que vocês entendem em termos estruturais e de oportunidades de construir moradia hoje no Brasil? Sim, eu acho que são várias, né, várias. Acho que tem, se fosse elencar aqui tanta oportunidade quanto desafio, eu acho que é o que não falta, né. Eu acho que pegar o principal aqui que me veio à cabeça agora, de oportunidade, eu acho que esse ter um país do tamanho que o Brasil é e de ter um déficit muito grande, né. Isso, o Rafa comentou isso aí no início. Eu acho que hoje, se eu não me engano, o déficit é por volta de 6 milhões de habitações. Então, assim, é uma demanda enorme, né, e sendo que esse déficit ele está muito concentrado na base da pirâmide, que é onde as nossas empresas atuam, né. Então isso para mim é uma oportunidade, porque a gente vê um mercado amplo e um mercado que não vai ser finito agora, né. Então acho que a empresa, tem aí total chance de ser perene, e esse mercado ele está sempre renovando, né, porque tem sempre novos entrantes no déficit, né. A gente, por mais que a gente faça habitação, muita gente que está entrando, muita gente que está saindo da casa dos pais, então outras pessoas que estão, né, enfim, casando. Então, acho que se eu fosse elencar, assim, a maior oportunidade no global seria o tamanho do déficit. E apesar de terem outros, né, claro. E eu acho que de desafio, pô, desafios são vários, né. Eu acho que cada época tem um desafio diferente, né. Teve uma época que a gente pegou inflação, teve uma época da pandemia que foi uma loucura, falta de material, inflação, e
Agora, se eu fosse elencar um problema, assim, um obstáculo que talvez, né, perdurando desde o início até agora, enfim, mais constante, seria talvez a questão burocrática do Brasil, a demora nas aprovações, a dificuldade que a gente tem de sair lá na frente com o projeto, sabe? A falta de uniformidade nas leis municipais, principalmente, né, que o dificulta um pouco, né, dificulta a gente industrializar um pouco mais e ter mais velocidade nos projetos, mais velocidade em lançamento, que faria com que a gente até conseguiria ter um custo mais enxuto, mais baixo e talvez até repassar isso para a ponta, oferecendo, habitação com um valor menor, ou seja, benefício seria mais benéfico para o possível comprador, né. Então, essa questão de, né, leis diferentes, dificuldade, morosidade, o poder público às vezes, né, não é tão eficiente igual a gente gostaria, e são vários órgãos, interpretações de leis que mudam de acordo com técnicos. Eu acho que essa, para mim, pessoalmente, eu acho que eu elencaria como uma das maiores dificuldades aí do setor. Não sei se o que que a turma acha aí. Ricardo. Não, eu concordo com todos os pontos levantados pelo Reginho e eu acrescentaria talvez dois pontos que são características, de certa forma, um pouco até do país nosso no momento que a gente vive aí atualmente, né? O primeiro deles é, né, poderíamos fazer mais eh, caso houvesse mais funding disponível, né. Então eu acho que quando a gente pega o produto que nós vendemos, quase 100% dos nossos clientes, né, o bem de maior valor que ele compra ao longo da vida é o imóvel, é a casa própria. E essas famílias precisam de um financiamento para aquisição dessa casa própria. E o recurso disponível para essas famílias, vamos dizer, mais frágeis, ou as famílias que se enquadram no Minha Casa Minha Vida, ele vem do fundo de garantia. Então, a capacidade do fundo de garantia, né, em financiar o número de casas, define quantas casas, quantas unidades vão ser feitas anualmente no país. E quando nós analisamos a capacidade de execução das inúmeras empresas que atuam no setor, o setor é super pulverizado, né, uma concorrência muito grande, eu acho que isso acaba trazendo um benefício enorme para o cliente, né, porque as empresas têm que oferecer produtos melhores, mais bem localizados, de melhor qualidade, área de lazer e tal, para que eles sejam a empresa escolhida. Mas, por outro lado, quando a gente analisa o orçamento anual do FGTS para o programa habitacional, né, Minha Casa Minha Vida, ele é praticamente integralmente executado todos os anos desde que o programa foi criado. Então, o que define o tamanho, né, do programa é o orçamento. A demanda acaba sendo muito maior do que a nossa capacidade de financiar casas, nossa capacidade país, né? E quando nós pegamos as empresas brasileiras, eu diria que são empresas que são referência do ponto de vista de execução de processo construtivo no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então, caso tivéssemos mais funding disponível ou um custo de capital mais baixo no país, certamente nós poderíamos estar, né, reduzindo esse déficit numa velocidade maior do que a velocidade que ele é reduzido atualmente. E eu diria que essas duas coisas estão até linkadas, né? A disponibilidade de funding para os financiamentos com o custo de capital, né? A gente tem hoje juros bastante elevados, então capital muito caro. É por isso que a gente acaba dependendo de uma fonte única de funding, que é o FGTS. Caso tivéssemos, né, num momento onde o capital fosse mais barato, nós poderíamos ter um maior, vamos dizer, percentual dos financiamentos vindo de mercado, sem a dependência de uma fonte única de recursos, né, para concessão de crédito dessas famílias. E hoje, com o custo de capital que a gente tem no país, a gente acaba não tendo esse ente mercado financiando a habitação popular, porque com a renda que as famílias têm, nas taxas de juros de mercado, elas não têm condição de compra da casa própria. Então, acaba necessitando, né, dessa fonte de recursos específica, que é o fundo de garantia, mas que tem uma capacidade limitada de prover financiamento. E do outro lado, analisando a empresa, custo de capital elevado acaba também dificultando a viabilidade dos empreendimentos, acaba dificultando o investimento em novos processos construtivos ou em CAPEX, né, para que a gente tenha um incremento da produtividade da nossa mão de obra. Então, quando o capital está muito caro, você acaba tendo desafios dos dois lados, tanto do ponto de vista de capacidade de compra por parte das famílias, quanto dos investimentos por parte das empresas para incremento da capacidade de produção. Então, eu diria que esse tema, onde um está diretamente ligado ao outro, né, custo de capital e disponibilidade de recursos para financiamento, talvez seja um item que eu, né, acrescentaria aqui ao que o Reginho dividiu conosco. Bom, acrescentando aqui, olha que interessante. O Minha Casa Minha Vida foi fundado em 2009,
né, há 16 anos atrás. O déficit nesse período não caiu. Então, os mesmos 6 milhões de moradias demandadas em 2009, o número é exatamente igual, né? Então, foram feitas, ao longo desses 15 anos, 16 anos, foram feitas 6 milhões de moradias aproximadamente, né? Até um pouco mais do que isso. E o déficit permaneceu estável. Nós temos dois problemas, né? O primeiro, o problema, não diria que é problema. Um é problema, outro é característica, né? Por demografia, então quem nasceu na década de 80 e 90 está formando família, está morando numa casa nova. Então você tem uma demanda por demografia. E a segunda demanda, ela vem da habitação informal de baixa qualidade. É que, infelizmente, a gente tem de montão no Brasil. Então, quando a gente une essas duas pontas, faz com que o mercado seja um mercado de 1 milhão, demanda de 1 milhão de moradias por ano. E a gente está fazendo hoje 500 mil moradias por ano, que é muita coisa. O mercado brasileiro, tirando o mercado americano, chinês e o indiano, ele é o quarto maior mercado de habitação econômica do mundo. Mas ainda assim, o déficit nos últimos 16 anos não caiu, né? E a gente vê o impacto, né, da habitação informal nas cidades. Deixa eu dar um exemplo aqui, o Rio de Janeiro, que é o mercado que as 3 empresas aqui operam no Rio há muitos anos, né? O Rio ele teve uma urbanização super informal, né? Ele colhe os malefícios dessa urbanização informal, violência, mobilidade pública, saneamento, ele colhe todos os dias, né? E para endereçar esse problema agora, é de uma solução dificílima, né? O Rio tem milhões, não são milhares, são milhões Grande Rio, são mais de 10 milhões de habitantes. Você tem um contingente de pessoas, talvez a metade da população, que mora em condições muito ruins, precárias, né? Então, olhando para frente, está dado que nosso setor tem uma demanda potencial enorme, né? Mas se não resolver endereçar o funding, a gente tem um primeiro cap. O funding atual ele permite a gente fazer 500 mil moradias por ano. E, por outro lado, também, Regis, você comentou, que é isso, né? Num país com tanta informalidade de habitação, a gente não deveria levar 2, 3, 4, 5 anos para legalizar um empreendimento que vai ter tudo certo, organizado, norma técnica, saneamento, lazer, praça, asfalto. Deveria ser o contrário disso, né? Eu cito aqui um exemplo, né? A gente atua fora do Brasil e vou pegar um estado que é muito pró-negócio, que é o Texas. O Texas, dependendo da cidade, a gente está lá em Houston e Dallas, a legalização acontece em 90 dias, né? Então, o empreendedor ele é visto como falta moradia para estudante. Ele vai legalizar em 90 dias. Falta moradias para senior living, que é uma demanda grande. Vai ser super rápido. Obviamente, com uma porção o processo é super organizado, formal, mas na medida que o empreendedor segue todo aquele rito, ele vai ter o alvará. E no Brasil, a gente leva anos para poder lançar um empreendimento formal. Eu acho que essas duas barreiras, a burocracia, né, legislações super ultrapassadas e funding, as duas têm que ser superadas. Já é um mercado muito grande, mas com tudo isso que foi feito, o déficit andou de lado de 2009 para cá. Interessante esse dado. Agora, aqui tem um ponto interessante que eu queria até aproveitar, né, e de certa forma ressaltar, que eu acho que é o fato de nós termos um setor onde, na minha visão, né, apesar de muitas vezes isso não ser dito ou talvez percebido, o ganho de produtividade que as empresas do setor, né, esse ganho que elas tiveram ao longo desses últimos 15 anos é impressionante. Então, quando a gente pega o 2009, o programa Minha Casa Minha Vida, ele era um programa que tinha 3 faixas, sendo que ele atendia famílias de até 10 salários mínimos de renda. 10 salários mínimos de renda seria hoje um pouco mais de R$15 mil.
Sendo que até o anúncio da faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, que se deu há 2 meses atrás, 45 dias atrás, 2 meses, o teto do Minha Casa Minha Vida eram R$ 8.000 de renda familiar mensal, né? O que quer dizer que de 2009 para cá, saiu de R$ 15.000 para R$ 8.000. Ou seja, um recurso limitado, que é o recurso do FGTS, que anteriormente tinha que atender famílias que ganhavam até R$ 10.000, hoje esse orçamento provavelmente é maior do que em 2009, o Brasil está pleno emprego, então a capacidade de investimento do FGTS no momento atual, né, ela é bastante grande, é um orçamento de mais de R$ 120 bilhões que o FGTS, né, aloca anualmente para a habitação, e está todo concentrado nas famílias que ganham, né, menos de R$ 8.000, ou seja, menos de 6 salários mínimos. Então, assim, eu acho que é muito gratificante também nós percebemos que a evolução que nós tivemos como setor, e isso é muito fruto do volume grande de empresas, da concorrência, da necessidade de melhorar, de inovar, mesmo nesse cenário adverso, de capital caro, de limitação no volume de funding disponível, as empresas evoluíram muito ao longo desse tempo. E eu lembro quando a gente visitou junto, eu e Rafa tivemos a México. oportunidade de ir ao México. Ali deve ter sido 2006, 2007, e o Uhum. México era um país que estava alguns anos à frente do Brasil, quando a gente analisava do ponto de vista de taxa de juros no crédito imobiliário, disponibilidade de recursos, escala que as empresas atuavam. E, Rafa, naquela época, uma unidade no México era em torno de $30.000, $33.000 e tal, com especificações, na minha visão, eu acho que até no Brasil, superiores às mexicanas. Acho que a gente viu isso muito lá. E na nossa época, naquela época, era em torno de 50 e poucos mil dólares um imóvel vendido no Brasil. E eu lembro que a gente conversava, falava, é muito difícil a gente fazer um produto por $30.000. O que é tão diferente no México que permita que o preço no México seja tão abaixo do brasileiro? E se nós pegarmos hoje os produtos de menor preço de venda da Encamp, da MRV e da Direcional, vão estar ali R$ 180.000, R$ 190.000. Que quando a gente transforma isso para dólar, são os $30.000 que eram inatingíveis quando a gente visitou o México em 2006, 2007. Ou seja, eu acho que o trabalho que o setor fez, né, em função de ter todo esse ambiente onde você tem um incentivo para melhorar, para evoluir, né, para que a gente atinja cada vez mais famílias de menor renda, é o que traz, na minha visão, um benefício muito grande para a nossa sociedade. Porque, né, o desafio das empresas que estão aqui eu preciso produzir um produto de qualidade, onde eu tenha a menor manutenção possível, porque a manutenção, de certa forma, além, né, de todo o impacto no cliente que a gente, né, não gostaria, é um custo. Então tem que ser um produto bem feito e com o menor preço possível para que a gente atinja aquelas famílias que não foram atingidas ainda, ou que não tiveram a capacidade de compra ainda. Então o esforço é cada vez mais em progredir para que a gente atinja um mercado onde ninguém hoje está atuando, porque ali é o Oceano Azul, é onde né, a família que nunca conseguiu comprar. Então, incentivo para ganho de produtividade, eu acho que realmente é algo né, digno de destaque aqui também nesse bate-papo. O Ricardinho, eu me lembro quando a gente fez o IPO em 2007, as 3 empresas usavam uma metodologia parecida em alvenaria. Hoje a gente faz com a parede de concreto. E além da parede de concreto, a gente mecanizou, industrializou brutalmente o produto, muito mais padronizado, enfim, uma série de inovações. Nós temos um indicador ainda que chama IP, quantidade de operários para fazer um apartamento por mês. Esse indicador era 12, hoje ele é abaixo de 5. Né? Então, exatamente o que você falou, a nossa indústria que tem uma imagem de ultrapassada, de baixa evolução, nos últimos anos, o que aconteceu de evolução dentro do canteiro e fora do canteiro também, projetos, materiais, equipamentos, foi enorme. Né? Hoje as empresas são muito mais capacitadas, têm muito mais tecnologias. Né? Eu já andei rodando alguns outros países, eu falo que o que a gente faz hoje no Brasil é o que tem de melhor. A gente pode falar, pô, tem alguma coisa na Suécia, uma construção de madeira, mas é numa escala desse tamanhozinho. Né? Em larga escala, o que a gente faz hoje no Brasil é digno de nota. As companhias como um todo, as 3 empresas mineiras aqui que são líderes setoriais, fizeram um trabalho sensacional em ganho de produtividade e tecnologia, que inclusive eu acho que é pauta aí das Vocês próximas já estão perguntas, né, avançando Fernanda? assim, eu só estou olhando, Estamos passando a linha aqui, né? Não, mas eu acho interessante vocês estarem falando isso, né? Porque
As 3 empresas aqui passam as mesmas dificuldades, os desafios, e a gente sabe que o Minha Casa Minha Vida é indiscutivelmente, assim, o maior programa habitacional do país, né, e ele tem um papel estratégico não apenas no acesso à moradia, mas também na dinamização da Uhum. economia, na geração de empregos e na urbanização de áreas periféricas. Como é que vocês avaliam o atual momento do programa? Vocês falaram lá de 2009 e agora? Acho que assim, o Ricardinho colocou super bem, né, o Minha Casa Minha Vida ele é uma condição imprescindível para a família de mais baixo poder aquisitivo conseguir adquirir um imóvel. Hoje a gente não tem funding, não teria funding para isso, ou então seria numa escala muito, muito pequena, né. Então, através de taxas subsidiadas de juros, a prestação fica cabendo no bolso daquele do possível comprador. Então, ele é assim, de suma importância, acho que o setor não seria tão pujante se ele não existisse, né. É um programa também que eu acho que, assim, muita gente me pergunta: "O que que você acha do programa? Vai acabar? Como é que tá e tudo?" Eu sempre respondo a mesma coisa, acho que é um programa que eu pelo menos eu acredito que não tem muito como ele acabar, porque se ele acaba, você acaba o acesso praticamente da habitação popular. A gente teve aí, o Rafa colocou, ele foi criado no governo do PT lá atrás, em 2009. A gente teve um governo de direita, mais extrema-direita agora, e você vê que o programa continuou, então assim, né, mudou o nome e tal, mas o programa, né, na sua essência foi o mesmo. E eu não vejo como um programa desse pode acabar não, sabe. Eu acho que o Brasil, a habitação popular depende dele. A alteração que a gente teve por último agora foi a criação da faixa 4 que ampliou um pouquinho mais, né, o Ricardinho mesmo falou que ia até 8.000, 8.600 agora, e agora está indo até 12.000, então você está contemplando um pedacinho a mais de famílias ali que não eram contempladas no programa, o programa passou do teto de 350 para 500.000. Então teve esses ajustes que pontualmente tem, o teto subindo também, né, acho que a última grande alteração que teve foi a subida do teto, que se eu não me engano era 264, passou para 350, né, que a gente já no 264 você já não conseguia produzir tanto habitação igual a gente produz agora, então foi muito importante para as empresas essa subida do teto, acho que ajudou muito. E você colocou bem também, Fernanda, ela fomenta a economia, né, porque querendo ou não é uma geração de emprego enorme, e uma geração de renda, e o que a gente falou no primeiro bloco foi que é a realização de um sonho. Então acho que o programa, sem dúvida, é indispensável para nós aqui, para as Você empresas. acha que existem os riscos ou limitações? O Ricardinho tinha falado aí do funding, né, você acha que a proteção desse funding, então, seria No momento atual, a gente vê o FGTS, vamos dizer, né, bastante saudável, porém com a capacidade de investimento no limite, né, dado o volume de empregos que nós, e de contribuições, consequentemente, que nós temos hoje, né, no país. Então é um orçamento recorde do FGTS, né? Nos últimos, vamos dizer, nos últimos 3 anos, nós tivemos um orçamento que era de 64 bilhões, depois ele subiu para 90, quase 100. De 100, o ano passado foi para quase 130, esse ano foi repetido de novo. Então, assim, é um orçamento que nesse ano ele é 2 vezes o orçamento de 3 anos atrás. Isso é muito fruto do volume de empregos que a gente tem atualmente, né? Empregos formais, onde quando se paga um salário, faz-se um depósito de 8% daquele salário na conta que o trabalhador tem, né, dentro do fundo de garantia. Mas a capacidade efetivamente está no limite. Anteriormente, vamos dizer, 5 anos atrás, ou se nós pegarmos a média desse período de 2009 a 2023, vamos dizer, fez-se ali em torno de 400 mil unidades ano. O ano passado foram feitas 600 mil unidades, então foi um crescimento relevante. Então eu diria que o momento atual do Minha Casa Minha Vida, quando nós olhamos para trás, e esse foi um programa que ele foi se aprimorando ao longo do tempo. Então isso é muito importante, né? Foram foram sendo feitos ajustes fruto dos aprendizados, o que funcionou, o que tem que ser melhorado, o que pode ser, né, de certa forma, feito de uma forma melhor, e foi um programa onde esse aprimoramento ao longo do tempo, eu acho que foi super positivo. Agora, efetivamente, quando nós analisamos a capacidade do FGTS de prover funding, né, o volume é muito grande, apesar de não ser ainda o suficiente, mas é o máximo que dá para ser feito. Então, acho que é digno de realmente palmas aí, né, tudo que foi feito ao longo desse período de 15 anos e o que está sendo feito atualmente. Acho que o programa talvez esteja no seu melhor momento, né. Rafael, qual que são as tendências aí dos modelos construtivos do programa Minha Casa Minha Vida, hein? Pois é, Fernanda, voltando um pouco do que a gente falou, né,
É difícil a gente falar assim numa uma disrupção, no modelo de construção, né, mas as empresas certamente estão cada vez mais preparadas, né, todas com muita escala, que é fundamental, eh, no mercado de 500.000, 600.000 moradias por ano, né. O Reginho falou uma coisa importante, isso hoje é política de Estado, deixou de ser política de um partido, né. Já o programa passou por talvez 6 ou 7 governos, né, alguns fine tunings ao longo do tempo, mudou o nome, mas está aí, eu acho que é o programa talvez o mais exitoso do governo. As pessoas não sabem, é um programa no qual o governo não coloca dinheiro. Ele tem uma organização, né, que foi feita ao longo do tempo, junto com o setor, com a Caixa, governo, que foi evoluindo, né, mas que não tem recurso público. O emprego ele é 100% brasileiro, né, os materiais majoritariamente são produzidos no Brasil, o investimento ele é disperso em todo o território nacional, não é uma planta industrial que está concentrada no ABC Paulista, como foi o automóvel na década de 70. Todo Não todos, mas grande parte dos municípios brasileiros vai ter um empreendimento Minha Casa Minha Vida, né. Então é uma transformação, assim, econômica, social, dispersa no território nacional com governança, que é super importante, né. A gente passou o Brasil por algumas derrapadas em relação à governança em outras indústrias, e na nossa indústria do Minha Casa Minha Vida, você não tem um escândalo, Sem dúvida. Verdade. né. Um ambiente competitivo, sem campeão nacional, né. Em relação setor público e privado, nota 11 em 10, né. Então, gente, eu acho que é um programa super bacana. E aí, voltando à pergunta, o setor como um todo, ele tem ficado cada vez mais produtivo, mais industrializado, né. O custo de capital ele ainda impacta, né. Então, assim, mecanizar ainda mais, num país com custo de capital hoje de 15% ao ano, fica mais caro, então não deixa de ser uma barreira. Todas as empresas grandes, todas elas têm iniciativas. Quando o custo de capital sai de 9 e vai para 15, eventualmente você tem que postergar algum investimento, né, e olhar mais para dentro de casa para ser um pouco mais eficiente. Mas a gente acho que o Brasil está, como eu falei anteriormente, a gente está num patamar muito avançado, né. Dá para fazer mais? Claro que dá. Acho que você falou uma coisa importante, Reginho, a gente está presente em 80 cidades brasileiras. Em cada cidade, você tem uma legislação. Tempero de produtividade? É claro. Já no mercado americano, a gente está lá em 4 cidades apenas. Mas o que a gente faz em Miami, a gente faz em Dallas, em Houston, Atlanta, é exatamente igual. Não muda nada, né. Então, assim, eu acho que a gente como indústria e também como regulamentação, poder público, dá para a gente continuar avançando, né. O que vai ser daqui a 10 anos, impressora 3D, a gente escuta muito: "Pô, vai ter impressão de casa 3D". Acho que por hora, a gente está caminhando, acho que mais nessa evolução contínua. Eu citei aqui o dado, sendo de 12 para 5, né, mas nós temos dentro de casa empreendimentos que a gente foi aprimorando abaixo de 4. Então ainda tem, mato para cortar, Esse né. número é interessante. A gente acaba não tendo esses dados da indústria ou de outras empresas, né? A gente Uhum. compara as nossas próprias obras umas É, com as outras. E o número nosso é abaixo de 5, sendo que a melhor hoje é é, 3,8. Então a meta passa a ser, né, claro, para aquela mesma tipologia, então é muito parecido, mas essa briga, né, por ganhar produtividade e não está só necessariamente no processo ou nas formas, está no Uhum. projeto, está em uma série de detalhes que fazem toda a diferença. E além, eu acho, da questão, concordo com o Rafa, eu não vejo uma grande Estrutura. disruptura ou algo que vai mudar completamente no curto prazo, do dia para a noite. Acho que o próximo passo do setor talvez não esteja no que todo mundo vê ali, que é a estrutura de um prédio subindo num prazo mais curto e tal, está na parte de acabamento, Uhum. né? A gente vê claramente que a gente tem, né, um processo construtivo que nos permite verticalizar, né? Não tem limite de andares, o que vai definir é a espessura da parede, o que você vai ter de armação ali dentro, mas é um processo
que eu acho que ele te dá bastante flexibilidade, mas o desafio maior nosso é ter esse mesmo avanço que nós tivemos quando nós saímos do bloco, do tijolo, né, para as paredes com forma, agora na parte do acabamento. Eu acho que no acabamento a gente talvez tenha ali alguns avanços que possam ter impactos bem significativos ainda nesse ganho de produtividade, que é o que a gente Ricardinho, busca. é engraçado a gente ver alguns vídeos. Pô, veja a construção na China. Subiram um prédio em 30 dias. A gente sobe um prédio, os prédios mais baixos, em 5 dias. É um andar por dia. É. Uma torre de 20 andares, aí tem um cruzamento da forma. A gente também sobe a torre inteira em menos de 30 dias. Então, esses vídeos que a gente vê da China, pô, não é possível. Estão subindo um prédio em 30 dias. A Encamp faz isso, a Direcional faz isso e a MRV também faz isso, né? E lá nesses 30 dias ainda não contou, porque é meio que tudo pré-moldado, né? É. Já vem em montagem de Lego, né? Como se fosse, né? Isso já estava produzindo antes, né? Então, assim, a gente tá realmente, o Rafa, que tem empresa lá fora e tem essa experiência lá de fora, tá trazendo alguns dados aqui bem bacana. Eu acho que realmente O Reding lá é mais artesanal, do que aqui, ó. mais despadronizado do que no Brasil. Agora Certamente. me fala aqui, como é que mantém a competitividade, hein, diante de um cenário de inflação de insumos, de escassez de mão de obra? Como é que é isso, hein? A escassez de mão de obra, eu acho que a gente, né, tá praticamente em pleno emprego aqui no Brasil, é uma coisa muito boa, né, por um lado. Por outro lado, realmente, a gente está vendo que não só na ponta, né, não só na obra, até pro back-office, pro escritório, a gente tá, pelo menos eu tô passando, assim, a dificuldade um pouco maior de encontrar profissionais qualificados, né, tanto na ponta, lá na execução na obra, como no escritório, né. Eu acho que a gente tem que nos reinventar quanto a isso aí. A gente, quanto à falta de mão de obra que você citou, hoje até que a inflação de insumos tá controlada, mas na mão de obra, a gente está fazendo, por exemplo, está criando escolas, dando treinamento, estamos tendo que nos virar, porque acho que se você ficar Programa de no capacitação? tradicional, programa de capacitação, a gente ficar no tradicional só, eu acho que pode dar uma derrapada, mas a competitividade é aquilo, é sempre buscando melhorar, sempre buscando enxugar processos, sempre buscando automatização de processos, né? Eu acho que é isso, tentar tirar gente, né? O dado que o Rafa e o Ricardinho deram aqui, que desceu aí de 12 para 5, né? É um dado bastante relevante. Eu acho que essa é a busca, né? Para sempre conseguir produzir imóveis, né, com a mesma qualidade, só que com um custo menor, né? Pelo menos buscar isso, né? E para isso, visto que a gente já está num estágio de tecnologia de construção avançada, eu acho que passa por processos internos, né, tentar ter mais eficiência dentro da empresa, não só na ponta, né, como no back-office, quanto na ponta. Eu acho que, voltando um pouquinho na pergunta anterior, o que que acha que a gente falou que não vai ter essa disruptura na construção, né, em modelos construtivos, mas eu acho que, pelo menos eu acredito bastante que a tecnologia pode nos ajudar mais para daqui para frente. Eu acho que a gente está vivendo uma transformação tecnológica no mundo como um todo, em todos os setores, né, cara? A gente vê que a tecnologia está avançando num viés, assim, super de alta e uma velocidade incrível, né? Então eu acho que mais para frente a gente vai começar a ter surpresas em relação a tecnologias que eu acho que vão poder ajudar a gente a ficar mais eficiente, mais competitivo, e ter produtos com a mesma qualidade e serem produzidos por um preço menor. Acho que esse aqui A gente está indo para uma área bem interessante agora, né? Olhando aí para frente, a inteligência artificial ela já está deixando de ser tendência para se tornar uma ferramenta sim. concreta, né? De gestão, de automação e ganho de produtividade na construção civil. Eu queria saber como que a IA tem impactado a estratégia e a operação das empresas que vocês lideram. Gente, isso é uma loucura, né? AI não é um tema tão novo, mas a escalada dos últimos 3 anos foi brutal, né? As empresas americanas e algumas chinesas estão liderando. A gente vê investimento, uma está investindo 20 bi de dólar, outra investe 30 bi de dólar. A NVIDIA, que faz processador, valendo 3,5 trilhões de dólares. Então, é uma loucura o volume de investimento, né? A gente tem que se preocupar com o letramento, né? A gente fez lá na MRV, a gente tem feito esses cursos de letramento. Eu tenho procurado eh, acompanhar, mas a velocidade, o dinamismo é uma coisa maluca, né? Não tem nenhuma área do mundo, nenhuma, que não será muito impactada por AI. Isso está dado. O que aconteceu nos últimos 3 anos
e o que vai acontecer nos próximos 2, 3, 5 anos vai deixar marca em qualquer indústria, em qualquer relação de consumo, né? E isso já é realidade, não é, deixou de ser assim ficção científica, né? Já está no dia a dia das companhias. A gente falou aqui de projetos, jurídico, cliente, como é que o cliente procura o imóvel, como é que o cliente conclui a venda, como é que ele é atendido, e o back-office, as ferramentas, os assistentes, que são chamados, né? Então, os agentes, é uma loucura, né? As soluções de informação, de inteligência, de fato, é algo super poderoso e que vai deixar você já está deixando uma marca em todas as áreas das empresas e isso em qualquer indústria, né? É. Tem algum exemplo prático, assim, que vocês podem citar? Um drone, uma medição pelo capacete, vendo se o Sim, funcionário está eu tenho um usando exemplo aquilo interessante, ali? a gente está implantando uma nova versão do SAP, né? E a gente tem na empresa nosso time de TI são mais ou menos 300 pessoas. E a produtividade dos desenvolvedores, ela escalou de uma forma absurda. Então, uma rotina que um desenvolvedor ele levaria para poder fazer essa implantação da nova versão do SAP, que ele levaria 30 dias, hoje ele faz em 5 minutos. Então, de fato, é assustador, né? E, mas assusta, mas por outro lado, assim, a gente pensa só nas ameaças, né? É, mas o que está acontecendo é que cada um está ficando muito mais potente, né? A capacidade de execução e as pessoas vão ter que se adequar, né? É, a gente tende a pensar, pô, vai acabar com os empregos. É claro que algum setor ou outro pode ter alguma ameaça de curto prazo, né? Mas eu acho que a humanidade, seja na MRV, nos hospitais, nas indústrias, empresas aéreas, ela vai ficar muito mais, já está e ficará muito mais poderosa e muito mais eficiente. E no final do dia, o que a gente quer é que o nosso consumidor tenha um produto melhor, mais barato, mais bem desenhado e que eventualmente o poder público também consiga legalizar um projeto num prazo ou avaliar um projeto num prazo muito mais curto. E a tecnologia está disponível, Sim. né? Sem dúvida. Eu acho que sem, né, um ponto relevante, assim, o ganho de produtividade e a assertividade, né, que vem com esses processos são impressionantes, né? Então, a velocidade que se produz, a escala que se consegue trabalhar. O grande desafio que eu acho que a gente tem que, né, tá sempre pensando ok, desde que você coloque os inputs corretos, ele vai te soltar uma resposta correta, né? E ter as pessoas com condição de criticar aquela resposta que recebeu, né, é o grande desafio que eu acho que a gente tem, né? Como criar e replicar o conhecimento que hoje existe para que as pessoas possam, de certa forma, criticar ou questionar um retorno que teve de um processo que foi feito pela inteligência artificial. Então, acho que né, eu falo muito, e na época de colégio e tal, prova de matemática, eu sempre fazia a operação inversa, né? Você faz uma soma, depois eu fazia a subtração do resultado para conferir. Uhum. E eu acho que a gente tem que criar pessoas que saibam, de certa forma, como é que é o processo todo para que um resultado, eventualmente, completamente fora de propósito, seja criticado e a pessoa simplesmente não assuma aquilo como certo, porque a IA é perfeita. Não, se você botar, às vezes, uma informação que não é correta, ela vai te soltar um dado incorreto no final. Uhum. Então, acho que, né, essa questão de como manter isso aí, ter as pessoas com capacidade de manter o conhecimento que hoje existe, sem depender quase que cegamente de um processo, é um desafio que a gente tem, sabendo que aquele caminho é inevitável. E quem não seguir nessa direção certamente vai ficar para trás. Agora, como poder criticar aquilo que está sendo feito, eu acho que é o grande ponto de interrogação quando a gente olha para frente ali, né, com as pessoas que a gente tem no nosso time, que a gente tem que estar sempre criando e formando, né? O AI não pode ser, né, o AI ou o ser humano, né? É o AI mais o ser humano. Exato. O discernimento do ser humano, a intuição do ser humano, a forma como o ser humano vai fazer o prompt para poder entender depois o retorno. É claro que o AI, em processamento, ele vai pegar
uma quantidade de informações gigantescas, mas é uma resposta mais, não, quer dizer, não é binária, né? Mas ela tem um guardrail, né? E o ser humano tem essa capacidade de, Já do sentimento também, né? de Eu entender achei os que. outputs e tomar decisões mais assertivas, né? Sim, sem Então, dúvida. acho que está vindo aí, não tem como a gente paralisar esse movimento, né? Então, vamos É um tentar tirar ajuste na, proveito na, na É isso gestão, aí. né? e potencializar a produtividade da humanidade, né? Outro dia a gente visitou um site de uma obra de uma outra empresa que nós estamos sempre fazendo benchmark, principalmente nessa área de tecnologia, para agregar, e eu achei muito legal que a minha turma contou que era um data center Hum, e o engenheiro ele colocava um capacete e ele tinha uma trilha que ele fazia dentro da hum, obra todo dia. E uma câmera no capacete, essa câmera dava para ele como se fosse a medição e a análise. Então hum, ele ia passando e falando, nessa parte aqui você está tantos por cento atrasado, você deveria estar com 5% de hum. execução, você está com 3, aqui você devia estar com 6, está com 7. Eu achei muito legal, né? Porque, querendo ou não, acho que esse Um é o recurso, princípio. né? Imagino hoje já está tendo isso. Eu fico pensando daqui a 10 anos o que que não vai ter, né? Então, assim, de solução para agregar valor para a gente, para ir para. Projeto, né? Já Sem começou, acho que o dúvida. projeto vai ter Sim, o uma BIM, né? evolução, Muito. a criação ser regenerativa, vai ter uma evolução brutal nos Vai. próximos anos. E no fim do dia, gente, é eficiência. É É isso. o IP vai cair porque a solução é melhor, o uso do terreno vai ser mais inteligente, para fazer o projeto vai ser mais barato. Então o cliente ele vai ter produtos melhores e mais baratos, né? Então acho que a Sem humanidade, dúvida. com esses riscos de curto prazo, a humanidade em todas as áreas, ela vai ser beneficiada. Ô, gente, nós estamos aqui conversando, isso aí daria É, episódios e Isso episódios. Eu sei daí, que isso aí vocês estão com e um são tempo horas. super corrido. Eu quero falar assim, que conversa rica e estratégica é essa que a gente teve aqui hoje, né? Com certeza temas como esses que merecem outros episódios, porque estão no centro, né, das decisões sobre o presente e o futuro das cidades brasileiras. Eu quero agradecer mais uma vez a presença aqui dos nossos convidados, né, Regis Guimarães Campos, CEO da Encamp, Ricardo Gontijo, da Direcional Engenharia, Rafael Menin, CEO da MRV Co. E eu deixo agora um espaço aqui aberto para as mensagens finais. É isso. Queria de novo agradecer a presença dos dois CEOs aqui, que a gente sabe a agenda da turma como é que é. Enfim, eu acho que foi bem bacana esse primeiro episódio. E, Fernando, precisando, a gente volta, vamos falar mais, vamos conversar mais, porque como você falou, acho que esse tema, tem vários temas, na verdade, né? Não só o da AI, mas que a indústria da construção civil, no caso, focada em habitação, é bem ampla. Então, tem muito tema que a gente podia passar aqui a noite inteira conversando, mas sei que o tempo é corrido, então eu queria agradecer mais uma vez e foi bem bacana. Suas Muito bom. considerações, Aproveitar a Caio. oportunidade também para agradecer. Acho que foram temas super relevantes e um privilégio estar dividindo a mesa com vocês. Então, obrigado e vamos em frente. Parabenizar a Encamp pela iniciativa, né? E, pô, falar que orgulho enorme estar participando aqui da primeira edição, né? Estamos aqui amigos de longa data, não só pelo setor, a gente é amigo de criança, então tá aqui hoje tendo esse bate-papo de alto nível e ver o histórico das empresas, né? Uma turma que agora já comandando, né, gente, como eu falei, esse legado. Então acho que é muito legal e foi uma honra. A gente tô aqui eh, curtindo com todo o prazer, um bate-papo. Nós marcamos uma hora, né? Achei que tivesse 20 minutos de conversa, mas É. pelo jeito Eu também achei já agora que. passou essa uma hora, né, Fernanda? Significa que foi um bate-papo muito legal, descomplicado e de muito alto nível. Foi Muito muito obrigado bacana. pelo convite. O privilégio é todo meu de estar aqui, né, na frente desse time aqui de feras. Eu quero deixar aqui também minha reflexão. Eu acho que morar é um ato estratégico para as pessoas, para a economia, para as cidades, e por isso o papel das construtoras vai muito além de reerguer, né, de erguer edifícios. É sobre criar soluções que conectem qualidade de vida, escala, inovação, impacto. Eu já estou aqui ansiosa para encontrar você aí que nos assiste ou nos ouve pelas plataformas de áudio, logo, logo, no próximo episódio do Morar em Pauta. Até lá. Obrigada, gente.